O governo federal confirmou agora há pouco, como nós já destacamos aqui no começo do Jornal Jovem Pan, o início do processo para aplicação das medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos pelas tarifas impostas no último mês. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, aqui nos nossos estúdios, como é que esse processo funciona? É o Brasil revidando com a reciprocidade no tarifaço, né? Bem-vindo. Exatamente, Thiago. Já havia sinalizado que ia fazer isso, né? Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Primeiro, o governo notifica o Comitê Executivo da Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o CAMEX, e o Ministério das Relações Exteriores notifica diretamente o governo dos Estados Unidos sobre a abertura desse procedimento e um pedido também de consultas diplomáticas. Em todo caso, o Brasil mantém aberta essa possibilidade de consultas diplomáticas porque, segundo a manifestação do governo federal, a expectativa é de que isso possa ser resolvido através da diplomacia, através da conversa, sem que o Brasil precise fazer essa reciprocidade das tarifas contra os Estados Unidos. E aí, caso não haja possibilidade, o Brasil então colocará em vigor novas tarifas contra o governo, contra produtos norte-americanos, em retaliação ao tarifaço promovido pelos Estados Unidos no mês passado. A gente lembra que os Estados Unidos taxaram o Brasil em duas diferentes situações. A primeira, uma investigação da seção 301 da Lei de Comércio norte-americana, onde o Brasil foi taxado em 25% por conta de práticas comerciais consideradas desleais ou injustas. Por exemplo, o uso e o apoio ao PIX, a questão do desmatamento ilegal, da circulação de produtos ilegais, de produtos falsificados no Brasil. Também a dificuldade dos Estados Unidos ao acesso ao mercado de etanol brasileiro. Alguns dos pontos apresentados pelo governo norte-americano no mês passado para taxar o Brasil em 25%. E depois a sobretaxa, que veio de 12,5%, também uma investigação da seção 301, mas aí uma investigação que englobou mais de 80 países e os principais aliados comerciais, os principais parceiros comerciais norte-americanos, por conta de produtos ligados ao trabalho forçado, ao trabalho análogo à escravidão. Em relação a essas investigações, o governo brasileiro diz que apresentou evidências que refutam cada uma das alegações apresentadas pelos Estados Unidos, que as tarifas são ilegais, que as tarifas não deveriam ter sido colocadas contra o Brasil, porque o Brasil se resguarda em cada um dos pontos apresentados pelos Estados Unidos. Aliás, o Brasil consultou a Organização Mundial do Comércio e o governo dos Estados Unidos respondeu, Thiago, nesta semana sobre essa consulta feita pelo Brasil na OMC, dizendo que está aberto para conversar com o Brasil. O fato dos Estados Unidos estarem abertos para conversar com o Brasil não significa, porém, que os Estados Unidos vão voltar atrás nas tarifas. Não há nenhum indicativo que isso vá acontecer, por mais que o Brasil possa apresentar os argumentos necessários para isso. É uma nova política de comércio norte-americana que não deve ser revertida. Pois é, o governo então adotando a reciprocidade, a gente vai ter que esperar para saber como que isso se dará na prática. Fabrício Naitsky nos atualizou, a gente volta a se falar amanhã. Vou chamar Denise Campos de Toledo aqui no nosso estúdio e outras informações você pode acessar também no nosso site jp.com.br. Denise, a gente já falava lá atrás que o governo poderia usar a reciprocidade, ameaçava, mas o governo segurava, vamos esperar para saber efetivamente o que vai acontecer. E agora? Mas toda ação tem uma reação, né? Não necessariamente, né? Vamos ver que tipo de reciprocidade o Brasil pode aplicar contra os Estados Unidos. Ele está avisando que está abrindo esse processo, talvez para tentar uma retomada das conversas. Agora, vale lembrar que há outros embates entre Estados Unidos e o Brasil, como a questão dos embaixadores, né? Que o Brasil não aceitou a indicação, aí foi revogado o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, essa situação ainda em aberto. Então, é muito difícil imaginar que possa haver uma negociação agora. Mas o Brasil pode, sim, em alguns pontos, cutucar os Estados Unidos de forma a prejudicar ou trazer perdas para Trump, não apenas necessariamente em relação a tarifas sobre determinados produtos que sejam importantes para as exportações dos Estados Unidos, mas tem, por exemplo, quebra de patente, tem uma série de outras medidas que possam ser tomadas que entram também como reciprocidade. Inclusive, alguns analistas em comércio exterior e ex-diplomatas falavam dessa possibilidade.
tenho receio pela forma como Trump costuma reagir quando tem uma provocação. E ele pode julgar que está sendo provocado, apesar do tarifaço que aplicou contra o Brasil. Então, vamos aguardar os próximos passos. Pelo jeito, o Brasil está indo com muita cautela. Primeiro se pronunciou junto ao OMC, obteve a resposta dos Estados Unidos e agora avisou da abertura desse processo.